Hebreus capítulo 6. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, os irmãos a quem se dirige o escritor aos Hebreus, no passado, foram abundantes em obras. E, de acordo com a Escritura, Deus não vai se esquecer daquele trabalho anterior, daquele trabalho antigo. E está exortando esses irmãos para continuarem, para apresentarem até o fim a mesma diligência. Talvez outrora você foi operoso na obra do Senhor, e hoje você está como que cruzando os braços. Não faça isso. Não faça isso. Até o fim, seja diligente. Até o fim, seja operoso. Seja trabalhador na obra do Senhor, no serviço do Senhor. Vamos abrir em Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Diz aí, nessa versão que eu estou usando, essa Bíblia atualizada, nesse título aí que os irmãos colocaram, os que trabalharam na reedificação dos muros. Então temos aí 32 versículos, e temos cerca de 40 nomes de pessoas que trabalharam na reedificação dos muros. Como nós dissemos, o livro de Neemias trata de um homem despertado por Deus, um instrumento útil que mobilizou o remanescente para fazer a obra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, apesar dos inimigos. E nós usamos a palavra muros para que os irmãos gravassem. Então, em 5 sessões nós vamos tratar desse livro. Hoje nós vamos tratar, na última sessão, da letra S, serviço. Na letra M, mandado. Segundo o mandado do Senhor. Na letra U, instrumento útil, utensílio útil. Na letra R, remanescente de Deus, remanescente do Senhor. Ontem nós vimos, na letra O, a oposição, os inimigos de Deus. E hoje nós vamos ver especificamente o serviço. Neemias tinha em seu coração, colocado por Deus, ir em Jerusalém, reedificar os muros. Esse foi o serviço, a reedificação dos muros. E como diz Hebreus, Deus não fica esquecido. Deus não fica esquecido. Ana, no livro de Samuel, diz que Deus é aquele que pesa as ações. Deus pesa as obras. Deus não vai ficar esquecido. Então nós vemos 40 nomes aqui nessa lista. Quem se interessa? Deus.
Deus não fica esquecido. Dá a entender que esse capítulo 3 é como que uma miniatura do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo nós compareceremos e as nossas obras serão examinadas, serão julgadas, serão testadas, provadas, e receberemos o louvor ou a reprovação do Senhor. Aqui então, nesse capítulo 3, nós temos vários exemplos de aprovação, mas também nós temos um exemplo, pelo menos, de reprovação. Pessoas que foram reprovadas por não se dedicarem ao serviço do seu Senhor. Então, começando aí, capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Então, só por aqui. Então, nós vemos quem foi mencionado como iniciador dessa grande obra foi um homem chamado Eliacibe. O seu nome significa Deus restaurará. E esse homem era sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, aquele líder espiritual do povo, se coloca à frente naquele serviço. Ele se coloca como um exemplo. Veja alguém do povo olhando, o próprio sumo sacerdote se envolve nessa obra. Por que eu não me envolveria? Se é uma honra para o sumo sacerdote estar envolvido na reconstrução desse muro, por que eu cruzaria os meus braços? Então o sumo sacerdote, uma pessoa que tem posição, também manifesta exemplo, não só em palavras, manifesta exemplo aqui nesse caso, em obras. Eliacibe, o sumo sacerdote, começou a obra. Mas Eliacibe, irmãos, nós podemos nos lembrar ainda mais do nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote. Ele foi aquele que foi à frente de nós na obra de Deus, ele que iniciou, ele que deu exemplo, e ele que diz, assim como eu fiz, fazei vós também. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso modelo, o nosso exemplo. Eliacibe, sumo sacerdote, juntamente com os sacerdotes da casa de Deus, juntamente com seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas. A primeira porta mencionada nessa obra é a porta das ovelhas. O próprio Senhor Jesus no Evangelho diz que Ele era a porta. Eu sou a porta. Fala-nos aqui então da pessoa do Senhor Jesus. Mas porta das ovelhas em qual sentido? Por aquela porta passavam as ovelhas, os animais que seriam sacrificados. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Cordeiro de Deus passando por aquela porta, conduzido, mudo para o matadouro. Então essa primeira porta, na restauração, nos fala da pessoa e da obra do Senhor. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Nós começamos então a nossa carreira, a nossa obra, o nosso trabalho, irmãos, nesse ponto. Às vezes nós falamos sobre esforço, sobre trabalho, e alguns ficam escandalizados. Nós não estamos falando de pessoas que querem se aperfeiçoar na lei, não é esse o caso. Nós já começamos baseados no sangue de Cristo. Para começo de conversa, o nosso trabalho já começa baseado no sangue de Cristo, porque sem o sangue de Cristo as obras não serão aceitas. Mas nós já começamos diante de Deus com as nossas obras em Cristo, por essa porta, sabendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Nada além do sangue que nos leva à presença de Deus. Nada. Nenhuma obra da carne. Não pela obra da carne. A nossa justificação, a nossa aceitação diante de Deus é unicamente pela obra de Jesus Cristo. Amém? Então isso está bem claro. Nós partimos desse ponto. Nós não vamos correr atrás da nossa justificação. Nossa justificação já nos foi dada em Cristo, pelo seu sangue. Então essa primeira porta nos fala da pessoa e obra de Cristo, que é o ponto de partida da restauração. Como nós vemos no livro de Esdras, a primeira coisa que foi restaurada foi o altar. Então nos fala da obra de Cristo. Antes mesmo de restaurar o templo, restauraram o altar, apesar da oposição dos inimigos. Fala-nos a porta das ovelhas, da pessoa e obra de Cristo. Agora vamos ver, mantenha Neemias aberto, marcado aí. Vamos lá no Evangelho, que tem um detalhe lá. Havia algo próximo à porta das ovelhas. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Aí no versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então aqui nos é dado um detalhe: junto à porta das ovelhas, na época de Jesus, havia um tanque chamado Betesda, e em hebraico, diz aqui, em hebraico chamado Betesda. E o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Isso aqui nos lembra, irmãos, como deve ser o serviço pastoral, como deve ser o nosso cuidado uns para com os outros, em misericórdia. Paulo pergunta para os coríntios: o que vocês preferem? Eu vou até vocês com a vara de autoridade? Devemos nos tratar em misericórdia. Jesus disse que a misericórdia é superior aos sacrifícios, e os judeus deveriam aprender o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Na obra de restauração, irmãos, devemos aprender isso. Misericórdia é uma obra difícil, uma obra trabalhosa, é uma obra que às vezes nós nos trombamos, nos chocamos uns aos outros. Ovelha dá chute em outra ovelha. Como é que nós vamos tratar? Misericórdia, misericórdia. O nosso serviço na restauração deve se basear na misericórdia, pois essa mesma porta nos lembra que recebemos misericórdia da parte do nosso pastor. Então não deveria eu ter misericórdia com as ovelhas do Senhor? Não deveria eu ter misericórdia com os meus irmãos? Junto às portas, junto à porta das ovelhas, havia esse tanque chamado Betesda. Voltando para Neemias, diz que reedificaram a porta das ovelhas e também consagraram-na. Consagraram-na. O nosso serviço, irmãos, tudo que fizermos é para a glória de Deus, ou deveria ser consagrado à glória de Deus. Eu sou um perfumista, meu serviço deve ser consagrado à glória de Deus. Sou um bombeiro, meu serviço deve ser consagrado à glória de Deus. Sou um vendedor, meu serviço deve ser consagrado à glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos outra coisa qualquer, seja feito para a glória de Deus. Mas será que tudo que fazemos passa por esse crivo, a glória de Deus?
O Senhor nos profetas diz que Ele abomina balança enganosa. Ele abomina peso falso. Não, vida comercial, vida financeira é uma coisa, vida espiritual é outra. Não, não é não. Minha vida profissional é uma coisa, minha vida espiritual é outra. Não. Consagraram. Todo o nosso serviço deve ser consagrado a Deus. Todo o nosso serviço deve ser consagrado a Deus. Até mesmo nossos pensamentos devem ser consagrados a Deus, pois o salmista diz que as palavras do meu lábio, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Tudo deve ser consagrado a Deus. Então, o início do trabalho mencionado aqui é um trabalho para a glória e serviço de Deus. Diz aqui também que eles continuaram o serviço até a Torre do 100. Irmãos, Porta das Ovelhas, Torre do 100. 100 ovelhas, nos lembra de quê? Está muito óbvio, é muito óbvio mesmo, a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. E na contagem, faltou uma. Desistiu daquela uma? Deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Torre dos 100. Torre das 100. Podemos dizer Torre das 100 ovelhas. E também a Torre de Ananel. Torre de Ananel, que significa Ananel? Deus favoreceu, Deus agraciou. Nós estamos debaixo desse favor, dessa graça de Deus. Às vezes, como aquela ovelha, nos desviamos, mas o bom pastor vem atrás. O bom pastor vem atrás de nós e nos toma nos seus braços. Deus agraciou. O versículo 2 diz: junto a Eliacibe. Então, nessa obra você não está sozinho, você pode ter companhia de ajudantes ou cooperadores, aqueles que vão fazer com você, aqueles que vão também te animar. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Quando nós falamos de Jericó, o que nos lembra? Vem com Josué lutar em Jericó, as muralhas cairão. Então eram homens, ou a cidade pelo menos nos lembra, muralhas. Há aquelas muralhas que devem ser derrubadas, mas há aqueles muros que devem ser levantados. Amém? O problema é você se achar levantando o muro que tem que cair e derrubando o muro que tem que ser levantado. Esse que é o problema. Cuidado, irmão. Mas a minha história é de destruição. A minha história, onde que eu chego, quebro tudo. Eu sou assim. Não, você era assim. Isso era na sua história de Jericó. Mas as muralhas lá caíram. Agora você vai se envolver aqui numa obra de edificação. Tudo que você vai fazer, busque edificação dos seus irmãos, edificação do corpo de Cristo. Jericó, homens de Jericó. Isso também nos lembra, irmãos, Jericó lembra-nos maldição. Antes era uma situação de maldição, mas agora podem trabalhar junto ao sumo sacerdote na bênção do Senhor. Nós podemos trabalhar junto ao nosso verdadeiro Eliacibe na bênção do Senhor. Os homens de Jericó também edificaram. Também edificou ao seu lado Zacur, filho de Inri. Então nós temos aí homens de Jericó, não nos diz quantos, mas nos diz a sua procedência, de onde vieram, mas agora nomeia especificamente um homem, Zacur. Seu nome significa bem lembrado, bem lembrado. Então há aqui uma companhia de homens edificando, uma companhia, homens de Jericó. Quantos são? Não sabemos, Deus sabe.
mas se trata de uma companhia. Pode ser que você vá fazer a obra de Deus em companhia com outros irmãos, mas você também pode ser achado fazendo sozinho, não solitário, sozinho, não independente, individualmente. Zacur, filho de Inri. Diz-nos que os homens de Jericó edificaram junto ao sumo sacerdote Eliasibe, mas não nos diz aqui, irmãos, o que eles edificaram. É certo que eles não edificaram a porta, não fala que eles estão edificando a porta. Na obra do Senhor há diversos serviços, não são os mesmos serviços, nem todos fazem as mesmas obras, há diferentes dons, há diferentes realizações, mas que tudo seja por proveito único da casa de Deus. Versículo 3, fala-nos dos filhos de, na minha versão aqui, Asená, edificando a porta do peixe. Essa também está óbvia, né? Porta do peixe fala-nos de quê? Jesus chama alguns discípulos e dizem: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Fala-nos, irmãos, de ganhar almas, fala-nos de evangelizar. Então você entrou pela porta das ovelhas, você foi salvo, agora você deve levar essa mensagem de salvação a outros. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes, as suas virtudes. Então eis aí a porta dos peixes, devemos evangelizar. Diz-nos aqui no versículo 3, que nessa porta dos peixes havia ferrolhos e trancas. Ferrolhos e trancas. O muro e as portas foram feitos para a proteção da cidade, mas ferrolhos e trancas você não vê descrito na porta que o sumo sacerdote Eliasibe edificou. Eliasibe, pelo menos nos diz aqui, não menciona ferrolhos e trancas. Não menciona ferrolhos e trancas. Por quê, irmãos? Lá em Neemias 13, diz que Eliasibe permitiu que o inimigo entrasse. Eliasibe estava comprometido com Tobias. E se nós nos associarmos com o muro, a nossa obra ficará incompleta. Se nós nos associarmos com o mundo, a nossa obra ficará incompleta. Faltou então a Eliasibe ferrolhos e trancas. E por aquela porta entraria então, lá em Neemias 13, o inimigo. Tobias adentraria as câmaras na casa de Deus. Versículo 4. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Então nos é ditos aqui 3 nomes, trabalhando juntos, ou ao seu lado, um ao lado do outro: Meremote, Mesulão, Zadok. Meremote, Mesulão, Zadok. Mas quem interessa saber quem é Meremote, Mesulão, Zadok? O Senhor se interessa. Mantenha aí marcado, vamos para Esdras capítulo 8. O nome de Meremote aparece lá. Esdras capítulo 8. Versículo 32.
Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Meremote já é conhecido das Escrituras, alguém que recebeu uma incumbência de guardar aquilo que foi depositado na casa de Deus, proveniente da Babilônia, juntamente com Esdras, a prata, o ouro e objetos preciosos. Meremote recebeu essa incumbência. Versículo 34: tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Um homem a quem foi delegada uma função que exigia fidelidade. Meremote. E ele também, irmãos, voltando lá para Neemias, se esforçou em uma outra porção, versículo 21, do capítulo 3 de Neemias. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Há aqueles que na casa de Deus fazem muito mais, ou fazem mais. Tem um encargo, mas além daquele encargo, cumprido o seu encargo, ainda fazem mais. Meremote buscou uma outra porção para fazer. Terminada a sua obra, não cruzou os braços, procurou mais a fazer e fez outra função. Eis aí um homem fiel, eis aí alguém que é fiel no serviço designado. E se você for fiel no que Deus te designou, Ele pode te qualificar para serviços maiores, para outros serviços. No versículo 21 diz, então, que reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Eliacibe, o sumo sacerdote, cuidou do muro. Mas enquanto ele cuidou da porta das ovelhas, enquanto ele cuidava da porta das ovelhas, havia alguém cuidando da sua casa. Meremote cuidou em um grau e uma medida da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Aqueles que cuidam das coisas de Deus, Deus cuidará das suas coisas. Deus cuidará da sua casa, se você cuida da casa de Deus. Mas aqui Meremote nos dá a lição: se você for fiel em pequenas obras, você pode ser confiado a maiores serviços, ligados diretamente ao sumo sacerdote, serviços diretamente ligados a Cristo, nosso sumo sacerdote. Eu estou aqui só cuidando desse depósito. Seja fiel, e você vai ser encarregado de cuidar dos negócios do sumo sacerdote. Meremote nos lembra disso. Também nos fala aí, irmãos, voltando lá para o versículo 4, Mesulão. Quem se interessa? Deus se interessa. Neemias 6, 18. Neemias 6, 18. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Mesulão está envolvido, juntamente com outros, na edificação da porta do peixe, ou ao lado da porta do peixe, ao lado dos filhos de Azená. Mas dá a entender, nesse capítulo 6, ele tem uma fraqueza. Ele é um irmão com a fraqueza. E ele se aparenta, de alguma forma, com os inimigos, com os adversários da casa de Deus. Mas ainda assim,
ele edificou. Ainda assim, ele serviu na edificação. E também aí no versículo 30, vai nos falar de uma outra obra desse Mesulão. Neemias 3,30, depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Outra porção, depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Mas aí ele está cuidando da própria casa. Aí ele está buscando o próprio interesse. Paulo, quando estava em prisão, ele diz, não importava se alguns faziam a obra de Cristo, ou pregavam o evangelho por inveja, uma vez que Cristo fosse proclamado. Nós não sabemos o que se passa no coração desse homem, mas ele buscou fazer uma obra de frente à sua própria casa. De frente à sua própria casa. Se tem um interesse seu envolvido, maior do que o interesse de Deus, não sabemos, mas ele edificou de frente da sua casa. Continuando aí no Neemias capítulo 3, agora vamos para o versículo 5. Neemias 3, 5. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Fala-nos aqui, irmãos, de dois grupos: os homens de Tecoa e os nobres de Tecoa. Os homens de Tecoa e os nobres de Tecoa, da mesma origem, Tecoa, vieram da mesma cidade, vieram de outra cidade para cuidar dos interesses dessa cidade de Jerusalém. Tecoa é famosa pelo profeta Amós. Amós era de lá, era um pastor de Tecoa, era um homem simples, boieiro, cultivador de sicômoros, mas Deus o separou e o fez o seu profeta. E aqui em Tecoa, esses homens se levantaram para socorrer Jerusalém. Diz-nos dos homens de Tecoa, os tecoitas, versículo 5, os tecoitas. Mas aqui, como eu disse, lá no tribunal de Cristo, há uma reprovação, haverá reprovação. Os tecoitas, os nobres de Tecoa, os nobres tecoitas, vão ser lembrados, estão sendo lembrados, por causa dessa infâmia, por causa desse desprezo que eles tiveram. Então são lembrados vergonhosamente. Deus teve misericórdia, não colocou o nome deles, dos nobres, mas estão sendo censurados, a sua memória está sendo envergonhada. Não se submeteram ao serviço do seu Senhor. São nobres que estão dando um mau exemplo. Embora tendo posição, embora tendo títulos, não se dedicam à obra, não se oferecem ao serviço do seu Senhor. É aqui para nós um aviso, irmãos. Às vezes, se você for promovido, se você receber algum título, se você tiver uma promoção social, isso pode se tornar para você, talvez, um empecilho no seu serviço. Às vezes, se você mesmo for promovido financeiramente, você também vai ser prejudicado. Nós sabemos, conhecemos pela história, vários relatos de irmãos e irmãs que foram promovidas socialmente, economicamente, mas não se dedicam mais ao serviço do seu Senhor. E qual era o seu problema? E qual é um dos problemas na restauração? Grave problema: insubmissão. Pessoas insubmissas. No original aqui diz: não colocar um pescoço ao serviço do Senhor. Não colocar o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. De quem era aquele serviço, irmãos? Quem iria
levar os louros da reconstrução? A quem seria a glória? A quem seria dedicada a festa nos muros? A Neemias? Eu construo, eu dou um duro lascado, desculpa usar essa palavra, lascado ofende, não sei, que eu não falo lascado no dia a dia. E o outro que leva a fama, eu me arrebento, e os nobres que levam o título. Eu vou trabalhar nessa obra, sendo que Neemias está à frente. Irmãos, não se trata do serviço de Neemias. O seu serviço, a sua devoção, a sua consagração, você tem que considerar como ao Senhor. Amém? Você está aí mexendo no som, é para o Senhor. Viu? Viu? Você está arrumando as cadeiras, é para o Senhor. Você está lá na cozinha, é para o Senhor. Daqui 30 anos não venha dizer: trabalhei muito para aqueles irmãos lá de Aparecida, perdi meu tempo. Não faça isso. Não faça isso. Coloque os seus valores, seu critério na posição correta. O Senhor diz que até mesmo nós, trabalhadores, devemos servir os nossos patrões carnais como se fosse servindo ao Senhor. O nosso serviço lá na empresa tem que ser dado para o Senhor. Quanto mais então o serviço entre os santos. Irmão, irmã, considere. O problema dos nobres de Tecoa foi a insubmissão, foi não considerar aquele serviço tão grandioso, tão elevado, que era o serviço ao Senhor. Como Neemias diz, é uma grande obra, é uma grande obra, é um privilégio. É um privilégio, eu, nobre de Tecoa, me submeter ao serviço do meu Senhor, ao serviço de Deus. Mas eles foram insubmissos, deram um mau exemplo. Então nós já relatamos, e qual a consequência? Provavelmente, quando aquele muro ficou pronto, eles devem ter ficado arrependidos. E hoje estão aqui, publicamente sendo envergonhados. Eu não estou envergonhando, está escrito aqui. Está escrito aqui. Vão ser lembrados. Estão sendo lembrados como um mau exemplo. Não se sujeitar ao serviço do Senhor. Mas, irmão, essa atitude dos nobres afetou para o mal os seus subordinados? Essa atitude dos nobres de Tecoa afetou os demais homens de Tecoa? De forma alguma. Os homens de Tecoa manifestaram a sua nobreza. Eles foram operosos na obra de Deus. Diz aí, ao lado destes repararam os tecoitas. Agora olha no versículo 27. Depois repararam os tecoitas, outra porção. A infâmia dos nobres não ofendeu a dedicação dos tecoitas ao trabalho do Senhor, a ponto de repararem duas porções. Terminaram o seu trabalho, mas o muro todo não está terminado. Se dedicaram a outra porção. Então você terminou o seu trabalho, não cruza o braço, vai fazer outra porção, mas aquela porção é do outro irmão, vai lá, se dedique. Os tecoitas foram dedicados, fizeram duas porções na obra de Deus, não foram influenciados pelo comportamento, pelo mau exemplo daqueles que tinham títulos, mas em realidade não serviam, ou não precisaram receber títulos para servir. No seu coração, eles já tinham um coração de serviço. Talvez você não seja diácono, não seja presbítero,
não seja oficialmente reconhecido, mas isso não é impedimento para que você trabalhe muito. Na verdade, os presbíteros são supervisores do trabalho dos outros. Os presbíteros supervisionam a obra dos outros irmãos. Não é os presbíteros que fazem a obra, supervisionam, devem supervisionar a obra de todos os irmãos. Continuando aí, versículo 6. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão. Então nós vemos aqui um par, dois. O Senhor tinha, quando enviava os seus discípulos, por princípio, enviá-los 2 a 2. Vemos dois aqui trabalhando juntos, Joiada e Mesulão. Talvez você vai encontrar um parceiro, um companheiro, alguém que anda nas suas mesmas pegadas, que tem a mesma disposição, que tem o mesmo empenho seu. Às vezes você tem um chamado, um dom, um encargo para o evangelismo. Então chame um irmão que também tenha esse mesmo encargo, e juntos vão fazer a obra do Senhor. Ajudará, será mais leve o seu trabalho e o trabalho do irmão também. Eis aqui 2 homens trabalhando associados, Joiada e Mesulão. Diz aí no versículo 6: repararam a porta velha. Porta velha nos fala da palavra de Deus, que é desde o princípio, nos fala também da pessoa de Jesus Cristo. Pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Então nos fala dos princípios eternos de Deus, da pessoa de Deus. Versículo 6: colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas, com seus ferrolhos e trancas. 7, junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Homens que estavam ao domínio do governador se submeteram à obra. Nós que estamos no domínio de Cristo, nos submetemos à obra. O Senhor não nos salvou para cruzarmos os braços, o Senhor nos salvou para servi-lo. Quando Moisés foi enviado a Faraó, deixa sair o meu povo para que me sirva. Nós também saímos do domínio da carne, do domínio do pecado, do domínio do mundo, para não descruzar os braços aqui, mas para servir o Senhor, o nosso governador, o nosso rei. Nós nos submetemos ao serviço de Deus. Versículo 8: ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Eis aí um perfumista, eis aí um ourives. O que eles entendem de serviço pesado? O que eles entendem de carregar pedra? O que eles entendem de obra de muro? Talvez entendiam, mas provavelmente não. Eles não são os melhores qualificados para essa obra pesada. Provavelmente não eram construtores. Mas o que Deus espera de nós, irmãos? Disponibilidade. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu me ofereço. O ourives, irmãos, trabalha com tato. O perfumista trabalha com seu olfato. E eles se sujeitam, eles se expõem a maltratar o seu tato, o seu olfato, para realizar a obra de Deus. Eles pagaram algum preço, eles se envolveram. Eles deixaram de lado eventual prejuízo financeiro que pudessem ter realizando aquela obra. É interessante também ver aqui que fora dos muros ou dentro dos muros, a sua atividade, a atividade um era diferente da atividade do outro. Lá fora, um se envolvia numa atividade
mexer com ouro, o outro na atividade perfumista. Mas quando estão juntos, o interesse é único, a obra do Senhor. A obra do Senhor, o interesse do Senhor. Versículo 9. Junto a eles trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Eis aí um homem destacado, trabalhando individualmente, mas fazendo a sua obra em benefício do todo. Versículo 10. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atos, filho de Asabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Patmoabe, como também a torre dos fornos. 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Eloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Ele e suas filhas. Aqui a palavra de Deus nos faz menção de algumas mulheres que se dedicaram àquela obra. A palavra de Deus fala que a mulher é o vaso mais frágil, e certamente aqui, nessa obra, exigiria força física, mas ainda assim, junto, debaixo da autoridade de seus pais, elas se dedicaram a obras. Irmão jovem, se você está procurando casamento, eis aí, 3 candidatas, boas. 3 candidatos para o casamento. 3 não, aqui não fala o número, né? Filhas. Mais de uma, 2 pelo menos. Eram mulheres nobres, batalhadoras. Os nobres de Tecoa têm aqui, nesses homens, que também são nobres, uma reprovação da sua atitude. Os nobres de Tecoa não podem dizer, não havia nobres naquela reconstrução, não é verdade, havia muitos nobres. Os nobres de Tecoa são censurados por essas filhas nobres que se dedicaram, que se ofereceram à obra do Senhor. Lá no Novo Testamento, em Filipenses, Paulo também fala de umas irmãs que se dedicaram à obra do Senhor e que deveriam ser reconhecidas. Continuando aí, versículo 13. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Porta do vale, edificada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Anum significa favorecido, agraciado. Zanoa significa rejeitado. Como é que você junta um irmão agraciado com um irmão rejeitado, desprezado? Mas estão juntos aí na porta do vale. E o que significa a porta do vale? Humildade, a minha graça te basta. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Por 2 vezes é mencionado em Tiago e em Pedro. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Certamente por essa porta Diótrefes não passou. Diótrefes queria a preeminência no meio dos irmãos, mas Jesus disse para os seus seguidores: aprendei de mim, eu sou manso e sou humilde. Devemos passar por essa porta, porta do vale, porta da humilhação. A próxima porta seria, versículo 14, a porta do lixo, a porta do monturo. Versículo 14, a porta do monturo reparou a Malquias. Deus é rei, o Senhor tem seus direitos, o Senhor exige santidade, a tua casa convém santidade. Versículo 14, a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Bet-Aquerem significa casa da vinha, aí ficou fácil. O que nos lembra? Jesus em João 15 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E qual é o trabalho do pai? Cortar, aparar os ramos. Deus exige limpeza,
Ele limpa. Deus exige limpeza. Paulo diz em Filipenses, irmãos, se havia qualquer possibilidade de confiar na carne, na tradição, ele considerava tudo isso como lixo, como refúgio para ser achado em Cristo. Toda a nossa confiança carnal tem que ser lançada fora por essa porta, porta do monturo. Lá em Gálatas eles queriam se voltar para o judaísmo, e hoje há pessoas que querem se voltar para o judaísmo. Tudo isso é lixo, tem que ser considerado esterco, refúgio. Jesus Cristo é a nossa justiça, não as nossas obras, o que possamos fazer. Ele é a nossa justiça, a nossa justificação. Porta do monturo, porta do lixo. Diz aqui, irmãos, quem a restaurou? Malquias, maioral do distrito. Era um homem importante. E um homem importante vai ser colocado numa posição tão degradante, no lugar repulsivo? Pode ser que sim. Esse maioral não rejeitou esse lugar. Algumas pessoas estavam dispostas a trabalhar em lugares mais difíceis que outros. Nem todos nós, por exemplo, vamos querer evangelizar em determinados lugares, mas há alguns irmãos que se oferecem. Vamos evangelizar lá no Meretrício. Eu conheço história de irmãos que foram lá evangelizar. Lá nos cárceres, lá na Barra Pesada, lá no Fundão. Tem irmãos que se oferecem, tem irmãos que apresentam, apesar de toda a sua importância, toda a sua nobreza, toda a sua relevância social. Malquias, maioral de Bet-Aquerem, se ofereceu, cumpriu a sua tarefa, junto à porta do lixo, porta do monturo. Próximo versículo 15, porta da fonte. Reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa, e ele a edificou, e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, que também é Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Que privilégio de Salum, hein? Pegou um lugar maravilhoso para fazer, um lugar de fonte, um lugar de jardim. Há irmãos que vão ser colocados em lugares que nós julgamos mais aprazíveis, melhores, mas ainda assim ele foi fiel. Diz que ele fez aí três obras. Diz-nos que ele cobriu essa porte da fonte. Porte da fonte, fala-nos de águas correntes, fala-nos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo preenche o crente que foi purificado. Anteriormente era a porta do lixo. Você se esvaziou e o Espírito então te enche. E nesse lugar, Salum faz uma obra de proteção, uma obra de refresco, uma obra de cura. Feliz Salum, e ele então cumpre fielmente a sua obra. Versículo 16, depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Casa dos heróis, sepulcro de Davi, açude artificial, casa dos heróis. Quem é esse Neemias? Não é o mesmo Neemias, filho de Acalias, não é o mesmo Neemias que está supervisionando toda a obra, é um outro Neemias qualquer, mas não qualquer para Deus. Deus registra Neemias, filho de
Asburque. Versículo 16, ele vai edificar até o açude, até a casa dos heróis. Existem heróis na história do povo de Deus. Nós lembramos dos valentes de Davi. Existem sim, irmãos. Existem aqueles que são lembrados. Existem aqueles que, por se oferecerem ao Senhor, Deus estabelece as suas casas. Vocês lembram das parteiras do Egito? Há uma expressão lá: elas não se sujeitaram à ordem do faraó para matar as crianças. Então Deus lhes fez casas. Isso é lembrado na Escritura. Deus lhes constituiu casas. Casa dos valentes. Casa dos valentes. As parteiras do Egito, os valentes de Davi nos lembram disso. Também nós lembramos do apóstolo Paulo, dedicado, se oferecendo valentemente, a ponto de correr risco da sua vida, indo até Jerusalém, levando a oferta dos santos, não considerando a sua vida preciosa, antes querendo cumprir o seu ministério. Continuando aí, versículo 17: depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Jesus diz, irmãos, vigiai, vigiai, casa das armas. 20, depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Baruque então é diferenciado. Neemias supervisionou toda a obra. Neemias viu o trabalho de todos e Neemias ia notando. Quando Neemias olhou para Baruque, reparou algo diferente nele. Baruque tinha grande ardor. Grande ardor. Baruque é alguém que não pode ser classificado como um homem medíocre, um homem que se contenta simplesmente com pouco, mas é alguém ardoroso, fervoroso em sua obra. Reparou com grande ardor. Neemias concluiu, ele se esforçou muito. Baruque se esforçou bastante. A palavra Baruque significa abençoado. Filho de Zabai, Zabai significa pureza. Abençoado, filho da pureza. Todo aquele que a si mesmo se santificar será útil, será abençoado vaso. O fruto da pureza é a bênção do Senhor. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a pureza trouxe bênção. Baruque ofereceu com grande ardor o seu serviço e trabalhou até a porta da casa do sumo sacerdote. Isso nos lembra de estarmos ligados diretamente a Jesus Cristo. Continuando aí, depois dele nós já citamos, reparou, 21, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. 22, depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Novamente a menção, defronte de sua casa, nós vamos tratar. Depois deles reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Novamente, devemos ter a preocupação pelas nossas casas. 24, depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção. Então aqueles irmãos que trabalham além, trabalham mais, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. 25, Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto
ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Versículo 26, e os servos, tem umas versões que vai trazer Netnim, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, a próxima porta. Então temos porta do monturo, lixo, porta da fonte, o enchimento do Espírito, porta das águas, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Restaurou até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Aqui não nos diz que a porta foi restaurada, a palavra do Senhor permanece para sempre. Não nos é dito nenhum trabalho de restauração nessa porta. Até a torre alta, 27, nós já mencionamos. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre alta, e até o muro de Ofel, 28, próxima porta, para cima da porta dos cavalos. Puxa, mas você é um cavalo. O que significa isso? Você é um cavalo. Cláudio, você é um cavalo. Mas existe algumas pessoas comparadas a cavalo na palavra de Deus. Vamos lá em Jó 39. Jó 39. Jó 39, 19. Deus está convencendo Jó de ignorância. Deus está usando os próprios animais para falar acerca de Jó. E é com cavalo que Deus está preocupado? Não, não é com cavalo, é conosco. É com bois que Deus se dedica? Não, Ele está preocupado conosco. Jó 39, 19 a 25. Ou dás tu força ao cavalo? Ou revestirá o seu pescoço de crinas? Acaso fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Como nós temos que aprender com o cavalo, hein? O cavalo está combatendo uma guerra que nem dele é, sendo montado, e ele vai para cima, tem medo não. E nós, na obra do Senhor, tantas vezes atemorizamos. Às vezes o Senhor te dá um encargo. Prega para aquela pessoa lá. Você está falando comigo, Senhor? Prega para aquela madame lá. Prega. E às vezes nós receamos, nos retemos. Mas o cavalo não. 22, ri-se do temor e não se espanta, não torna atrás por causa da espada. Cavalo, tem uma espada na sua frente aí, você vai morrer, não tem importância. É o que aconteceu com Paulo. Paulo ia se aproximando de Jerusalém, e os irmãos profetas, os irmãos iam avisando, você vai sofrer, você vai sofrer, você vai sofrer. Mas Paulo insistiu, e foi em Jerusalém, e em Jerusalém foi preso, depois ele vai ser levado em Roma. Ele não tinha medo da espada. Paulo não tinha medo da morte por causa da obra do Senhor. 23, sobre ele chocalha, aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho, não se contém ao som da trombeta. A trombeta do Senhor está dizendo para você ficar parado? A trombeta do Senhor está dizendo para você cruzar os braços? Para você ficar fechado em casa? Para você ficar em casa, esperando não sei o quê? Não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante. Então a trombeta está tocando e o cavalo está respondendo, avante. E vai. Peleja e luta.
cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Coragem, irmão, coragem, irmã. Não detenha ao som da trombeta. Diga: avante. Siga em frente, avante. A porta dos cavalos nos fala de guerra. Estamos envolvidos numa guerra espiritual. Judas diz: nós devemos batalhar pela fé. E como esses cavalos, devemos ser furiosos, corajosos, destemidos, conquanto que completemos a carreira. Contanto que eu complete a carreira. Mas se Paulo fosse completar a carreira com a sua morte, ele diz: não tenho a minha vida por preciosa, eu vou até o fim, vou completar a carreira. Voltando para Neemias, porta dos cavalos, agora, versículo 29. Depois destes, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Aí é mencionado uma outra porta, porta oriental. De acordo com Ezequiel, a glória do Senhor entrará por essa porta. A porta oriental nos fala da vinda de Cristo, da manifestação do Senhor. Da manifestação do Senhor. 30. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. A Escritura faz questão de dizer que ele era filho de Zalaf, mas ele não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, ele era o sexto. E o que é feito dos 5 anteriores? Não diga você: sou muito novo, tem 5 irmãos na minha frente para fazer a obra, deixa os meus irmãos mais velhos, depois eu me envolvo. Não, o sexto filho, o menor, nem tinha o direito de primogenitura, um dos menores, fez a obra, chamado Anum. Anum se dedicou. Anum significa agraciado. O sexto filho fez a obra. Versículo 30, a parte final. Reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Na verdade é defronte da sua câmara, é apenas um cômodo, mas ainda assim, embora você não tenha uma grande casa, apenas um cômodo, ela precisa ser, de frente dela precisa ser restaurado para proteção. 31, depois dele reparou Malquias, filho de um ourives. Então começou com ele Asibe a obra, mencionado nome por nome, e termina com Malquias. Eliacibe, Deus restaurará. Malquias, Deus é rei. O nosso rei restaurará. O nosso rei tem direitos sobre a sua casa. Depois dele reparou Malquias, filho de ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda. Algumas versões vai dizer Mipcade, ou porta da reunião, lugar designado, porta de reunião, até ao eirado. Essa porta da reunião nos fala do tribunal de Cristo, onde seremos reunidos para acerto, para contas. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Também 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Versículo 9. Oito. 2 Coríntios 5, 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então Paulo tinha essa preocupação de ser agradável ao Senhor. Paulo tinha essa preocupação a ponto de se esforçar. Ele queria ser tido agradável aos olhos do Senhor. Versículo 10. Porque importa, é necessário, importa, haverá o comparecimento, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo de Cristo. Na manifestação, na vinda do Senhor, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Cada um receberá o que tiver feito. Deus não é injusto para esquecer o que vocês fizeram. Continue fazendo, continue sendo diligentes. Continue como Paulo, se esforçando, quer presente, quer ausente, para serem agradáveis, para cumprirem o chamado, o ministério, o encargo que vocês receberam do Senhor. Neemias diz: eu fiz o que Deus me pusera no coração. Lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Haverá então uma prestação de contas. Voltando, irmãos, para Neemias, nos é dito desse lugar, na minha versão Porta da Guarda, ou Mipcad, em algumas versões, nos é dito aqui de Malquias. Deus é rei, Jeová é rei. Vamos para, marca aqui, vamos para Esdras 10, onde menciona esse Malquias. Esdras 10. Versículo 25. Aqui no título do capítulo 10 diz: os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Então são homens que fizeram aliança de despedir as mulheres e assinaram. Versículo 19: com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Versículo 18: acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras. E dentre esses vai mencionar, versículo 25: e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Versículo 31, dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão. Então, na época de Esdras, ele foi censurado.
Ele foi reprovado, um homem reprovado em determinada fase de sua vida. Mas agora aqui, ele está sendo usado na obra de restauração. A palavra começa, a obra de restauração, com um homem falho, Eliacibe, que fez aliança com o mundo. E termina aqui com um homem que também teve uma mancha, um defeito no seu histórico. Mas que, convertido, afastou-se daquela mulher estrangeira, está dedicado à obra. Irmão, talvez você tenha sido manchado, tenha alguma mancha, mas se você já se arrependeu, já tratou isso com o Senhor, agora se entregue à obra do Senhor, se entregue ao trabalho da restauração. Malquias, no passado foi censurado, no passado teve essa mancha, mas agora aqui no presente, em dias de Neemias, ele está se dedicando ao trabalho do Senhor, graças a Deus. E quem vai ser mais lembrado, mais bem-aventurado? Malquias ou os nobres de Tecoa? Certamente Malquias. Ele serviu o Senhor, apesar daquela mancha passada, ficou para trás. Ele foi incluído nessa grande obra, graças a Deus pelo Senhor, que nos traz de volta, nos restaura. Versículo 32: entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Irmãos, a obra começou na porta das ovelhas, a obra terminou na porta das ovelhas. A nossa obra não será fora de Cristo e da sua obra, da sua cruz, do início até o fim. Esse é o circuito da obra. Terminou na porta das ovelhas, sendo reparadas pelos ourives e mercadores. Eu falei que ia mencionar sobre junto à sua casa, então vamos dar só mais esse tópico aqui. Os irmãos verificam aí, versículo 10, 3:10. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Aramufe, defronte de sua casa. 3:23. Depois repararam Benjamim e Azube, defronte de sua casa. 3:29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. 3:30. Depois dele reparou Ananias, lá na parte final, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Então 4 vezes é mencionado, defronte de sua casa. Deus tem alguma preocupação, irmãos, com a nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos? Quando você lê o livro de Efésios, fala das grandezas de Cristo, da sublimidade, da glória, nos primeiros capítulos, mas quando chega nos finais capítulos de Efésios, vai falar de quê? Da nossa casa, marido, esposa, filhos, trabalho. Às vezes nós queríamos como Pedro: Senhor, deixa-nos aqui em cima desse monte, vamos fazer 3 tendas. Não, desce lá, vai para sua casa, vai lá cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos. Efésios, Colossenses, nos fala da grandeza de Cristo, mas nos fala da nossa casa mesmo, da nossa casa. Deus se interessa pela defesa da nossa casa. Deus se interessa pela defesa da fé, defesa da casa de Deus, sim, mas também temos que defender a nossa casa, cuidar da nossa própria casa. O presbítero tem que cuidar da própria casa, tem que ser apto, tem que ser hábil, cuidando da própria casa, para cuidar da casa de Deus. Então o Espírito fala 4 vezes sobre essa preocupação. E no nome desses homens, dá-nos a entender o que Deus espera da nossa casa. 3:10, Gedaías, aquele que clama a Deus, aquele que chama a Deus. Então a nossa casa deve ser casa de oração. A nossa casa deve ser casa de oração. 3:23, Benjamim, filho da mão direita. Isso nos fala
do senhorio de Cristo ressurreto. Cristo tem que exercer o senhorio em nossas casas. 3:29 fala de Zadok. Zadok significa justiça. Com quem nossos filhos aprenderão integridade? Nossos filhos aprenderão a fraude? Nossos filhos aprenderão malandragem? Aprenderão preguiça? Nossos filhos aprenderão infidelidade conjugal? Zadok significa justiça. As nossas casas têm que ser lugar de justiça e integridade. A palavra de Deus fala que os cônjuges devem oferecer aos seus cônjuges aquilo que lhe é de direito. O marido tem que oferecer à esposa aquilo que lhe é de direito, aquilo que é justo. Nossa casa tem que ser casa de Zadok, justiça. E o último nome mencionado, Mesulão, versículo 30. Mesulão significa devoto ou devoção. A nossa casa é uma casa de oração, casa do senhorio de Cristo, casa de justiça, mas também uma casa de piedade, uma casa de devoção, uma casa separada para Deus. Então nós vamos parar por aqui. Eis aí a lição do serviço da restauração. Essas várias portas também nos falam, irmãos, das mensagens, das verdades que foram restauradas na história da igreja. Como eu disse em alguma mensagem, a palavra acerca da volta de Cristo, acerca de profecias, só lá no século XVIII foi restaurado. Então essas verdades foram restauradas no passado da história. Fala-nos, irmãos, da proteção acerca das verdades que foram restauradas. O muro é para proteger a casa de Deus. Então nós devemos lutar para proteger todo aquele depósito de Deus que Deus nos tem dado à igreja, tem dado aos irmãos durante a história. E Deus nos quer utilizar hoje na edificação. Amém? O Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço aos irmãos pela recepção, por tudo que fizeram por nós aí nesses dias, em nome de Jesus.